É isso aí. Davos realmente segue dando o que falar também. Presença ali, principalmente do Volodymyr Zelensky. O próprio Trump já deu seus primeiros pronunciamentos aí em relação ao Brasil. Quero ver aqui o Mano Ferreira também para se inserir nessa discussão, professor Brustolin. Então, vamos que vamos. É isso, professor. Eu queria entender, primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria entender a visão do senhor a respeito dos próximos passos na guerra da invasão russa sobre a Ucrânia, porque o Trump fez pronunciamento duro falando em punir a Rússia, deu um prazo de 100 dias, usou um tom que não costuma ser exatamente usual nos pronunciamentos diplomáticos, e nesse contexto o Zelensky também falou sobre o fato de que o Brasil perdeu o bonde da história e não tem mais qualquer influência nessa pauta, né? Qual a sua visão a respeito dos próximos passos dessa guerra e do lugar do Brasil nesse contexto do conflito? Certo, Mano. Bom, primeiro, o plano do Trump já vem sendo aventado desde que ele venceu as eleições. Ele enviou para aquela região o general Kellogg, que é um general que tem bastante experiência na Europa, e o general divulgou um plano ainda informal de colocar naquela região, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, uma extensão de 1.300 quilômetros de comprimento por 100 de profundidade, é uma faixa estreita, colocar soldados alemães, poloneses, britânicos, franceses e talvez italianos. E essa força, essa coalizão, tornaria aquela área uma área de guerra congelada, e durante 20 anos o Zelensky concordaria em não pedir para ingressar na OTAN. O Putin vai fazer 73 anos neste ano, então daqui 20 anos ele teria 93, provavelmente não vai mais estar no poder. Então isso congelaria a guerra e sem reconhecer a ocupação russa desses territórios. Agora, da parte da Rússia, tanto o Sergei Lavrov quanto o Peskov, eles já disseram que não querem esse plano. Então, a mensagem de ontem do Trump, né, ele escreveu uma longa mensagem chamando essa guerra de ridícula e aconselhando o Putin a fazer a paz o mais rápido possível, porque senão ele vai impor mais tarifas contra a Rússia, cuja economia não vai bem, apesar da propaganda de guerra russa. 40% do orçamento anual da Rússia hoje é utilizado por esforço de guerra. Isso tem gerado cortes generalizados nos programas dentro da Rússia, programas em todas as outras áreas, para manter um esforço de guerra contra um país vizinho, faz fronteira com a Rússia, o país do tamanho do estado de Minas Gerais, que é a Ucrânia. Então, o Trump diz que a guerra só vai ficar pior e pior para a Rússia e que é melhor o Putin negociar o mais rápido possível. Em meados do ano passado, o Mike Pompeo, que tinha sido secretário de Estado do primeiro mandato do Trump, já tinha publicado um artigo dizendo que se o Putin não concordasse em negociar a paz, os Estados Unidos poderiam dobrar a ajuda para a Ucrânia, poderiam fornecer mais de 500 bilhões de dólares para a Ucrânia para forçar a Rússia à mesa de negociação. E o Marco Rubio, que é o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, tem ido nessa mesma linha. Ou seja, nem o general Kellogg, nem o Marco Rubio, que se opõe fortemente ao Putin, demonstram que a solução será fácil para o Putin. Agora, quanto ao Brasil, que é a segunda parte da sua pergunta, o Brasil já tem sido criticado pela Ucrânia há muito tempo. Antes mesmo de tomar posse, o presidente Lula já tinha dado declarações polêmicas à revista Times, dizendo que a Rússia e a Ucrânia eram equivalentes, né, equiparando o agressor e o agredido nessa guerra. E ao longo do mandato houve muitos atritos entre o Lula e o Zelensky. O último foi o fato do Lula não ter convidado o Zelensky para a reunião de G20. Mas, assim, teve dados numéricos que demonstram o que o Zelensky fala sobre o Lula. Por exemplo, o Brasil aumentou a importação de óleo diesel russo em 6.000% no ano de 2023. Nós importamos 6.000% mais do que importávamos antes da Rússia, e isso, segundo o Zelensky, segundo países aliados, ajuda a Rússia a financiar o esforço de guerra. E aí, só para finalizar, existe uma porta aberta ainda para a diplomacia brasileira, para o presidente Lula, que é ajudar a Ucrânia a retirar da Rússia as mais de 16 mil crianças que foram sequestradas. Isso é limpeza étnica pela Rússia.
Essas 16 mil crianças, elas recebem novos nomes na Rússia, nova educação, e por conta desse sequestro dessas crianças é que o Putin tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Mano. Esse foi o professor Vitélio Brustolin. Obrigado demais aqui pela presença. E é isso, né? Acho que o Trump, pelo menos no instinto dele, tá na direção certa de encerrar esse morticínio, crimes de guerra em escala, como você bem mencionou agora, e a gente virar essa página trágica aí da história global. Obrigado demais pela presença, professor. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É isso aí, meus amigos. 10 horas e 27 minutos. Vou fazer um rápido break só para quem está nos escutando. Ligadaço, sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show para vocês. Volta já já. Agora, Fabrício, sobre esses passas fora que o... Tá certo? Passas fora que o Trump primeiro deu, dizendo que o Brasil pouco importa no cenário atual. Dizendo isso claramente ali para uma repórter brasileira. Zelensky também dizendo que o Brasil perdeu o bonde da história. E será que é o Brasil voltando àquele passado da famosa descrição do nosso nanismo diplomático, do anão diplomático? Será que o Brasil já teve, de fato, essa relevância em algum momento? Porque no mundo atual é muito claro. Para você ter alguma relevância, tem que ter ou dinheiro ou poderio bélico militar. O Brasil não tem nenhum dos dois, né? Sejamos sinceros. E na era do Lula 1, Lula 2, onde fóruns multilaterais importavam, talvez sim, mas no momento fica mais ali aquele tigre de papel, não é isso? Concorda? O Brasil tem uma forte tradição diplomática, né? Historicamente, a diplomacia brasileira sempre foi muito benquista ao redor do mundo. A fala do Trump, eu acho que ele está errado no que ele disse, quando ele disse que os Estados Unidos não precisam da América Latina, né? Que ele fala como um todo. É claro que os Estados Unidos precisam da América Latina, assim como a América Latina precisa dos Estados Unidos. Nem mais nem menos, em posição de equivalência. Não há dúvidas em relação a isso. Hoje em dia, essa equivalência de forças mudou bastante. E o Zelensky, o Zelensky está numa situação muito delicada, né? A verdade é essa. Porque ele está vendo agora que ele muito provavelmente vai ter que ceder território para a Rússia. As negociações de paz com a Rússia, quando elas começarem, elas devem incluir uma perda de território ucraniano, que era algo que o Zelensky não imaginava que aconteceria 3 anos atrás, quando essa guerra começou. Então, é aquela sensação ruim para ele nesse momento. Mas a verdade é que quando o Lula voltou ao poder agora em 2023, ele tinha essa intenção de promover um acordo de paz ali e, quem sabe, chegar naquele sonho que ele tem de ganhar o Nobel da Paz, né? É um sonho, parece distante, parece uma coisa muito hipotética. Talvez até. Mas a verdade é que o Brasil não tem nada a ver com esse conflito. Rigorosamente nada a ver com esse conflito. Se o Brasil vai participar de negociação de paz, se não vai participar, se vai mandar dinheiro para a Ucrânia, se não vai mandar, a gente não tem rigorosamente nada a ver com isso. E muito bem se continuar assim. Eles que se resolvam lá. Isso na minha nada mais que humilde opinião, né? O problema é que o presidente Lula se intrometeu no conflito. Já se colocou ali, né? Agora é ver se sai de vez, se fica de vez, né? E colocou a longa e celebrada tradição do Itamaraty em xeque várias vezes, criando constrangimentos em sequência. É importante diferenciar políticas de governo e de Estado, né? E o Lula sendo representante do governo de ocasião e o Itamaraty, todo o corpo diplomático, sendo a tradição diplomática brasileira, né? Esse era o meu ponto. Ao tratar os dois lados como equivalentes, ao ignorar princípios e valores que sempre guiaram a tradição diplomática brasileira, como, por exemplo, o respeito à soberania dos povos e, portanto, a condenação de violações de direito internacional e de invasões de território, como a Rússia promoveu contra Então, mano, mas aí tem duas tecnicidades, rapidinho, se você me permite. Primeiro, a diplomacia brasileira sempre fala muito da autodeterminação dos povos. E, em teoria, pelo menos, o que dizem até os especialistas é que as áreas que a Rússia está tomando são áreas da Ucrânia, são áreas que se sentem russas, né? Que seriam ali de sangue russo, basicamente. Essa é a narrativa russa. Tem uma sensação muito forte lá dentro também. Internacional pois fala sobre aí abre espaço para discussão.
Mas a diplomacia brasileira também fala da não interferência, né, nesses conflitos estrangeiros que, de fato, a gente não deveria se meter. André, você que também... Eu era goleiro quando eu era mais jovem, né? Você tá de brincadeira aí, velho. Pois é. Tá de brincadeira. Imagina, com esse porte físico. Eu aprendi uma Milley coisa... também era, sabia? O Javier Sim, Milley. pois é. Era gostava muito do Newell's, se não me engano, né? Eu aprendi uma coisa quando goleiro. Quando a bola vinha na área, escanteio principalmente... Ou o goleiro sai do gol pra rasgar, pra tirar a bola de longe, ou ele fica debaixo da trave. Ele não pode ficar no meio do caminho. É isso. Ou entra de vez, ou fica debaixo da trave. É por isso que eu gosto desse programa e gosto mais do Fabrício. Analogias, open bar de analogias é no Morning Show aqui mesmo. É aqui mesmo. E foi isso que fez o presidente Lula. Ficou no meio do caminho. Tamo de volta.